Você com certeza já ouviu falar sobre startups, mas será que você sabe realmente o que é uma startup? É importantíssimo você saber isso porque, de uma coisa eu digo, ou você vai trabalhar para uma startup um dia, ou você já trabalha para uma. Então é importantíssimo você saber sobre isso, um pouquinho sobre esse mundo startup, o que é isso, a diferença de uma empresa tradicional. Será que startup é só uma empresa pequena? O que é isso? Bom, vamos para uma definição um pouco mais simples aqui. Startup é uma empresa, simplesmente. Então ela é uma empresa, tem funcionários, tem um tipo de cliente, etc. É uma empresa. Mas o que diferencia uma empresa para ser chamada de startup e não de uma empresa tradicional? Basicamente três coisas. Primeiro, uma startup tem que trabalhar com inovação. Inovação, ou seja, não necessariamente você criar uma inovação completamente fora da casinha, de que ninguém nunca ouviu falar, alguma coisa completamente nova. Porque inovação tem duas coisas, duas frentes. Ou você tem a inovação disruptiva, ou seja, a inovação que você realmente muda completamente um modelo de negócio, né, onde você quebra um modelo de negócio antigo e você traz um novo. Um exemplo clássico é o Netflix. O Netflix ele tem um modelo de negócio dele, que é a entrega de vídeos, seriados via streaming pela internet. Ele quebrou o modelo de negócio que tinha antes, que era o esquema de videolocadora. Não existe mais esse modelo de negócio, então é uma inovação disruptiva. Mas também tem o tipo de inovação que é a inovação incremental. Ou seja, você incrementa, acrescenta alguma coisa a algo que já existe, você melhora alguma coisa que já existe. Então, um exemplo aí de inovação incremental é o Facebook. O Facebook faz eventos, né, inclusive dentro da própria Facebook, para melhorias da ferramenta Facebook. Então, o joinha que a gente conhece lá, para você dar o like e tal, foi uma inovação incremental. Ou seja, alguém criou aquela inovação e acrescentou no Facebook que já existia. Então, para ser uma startup, tem que trabalhar com inovação. Então, pode ser inovação disruptiva ou inovação incremental, mas tem que ser inovação. Tem que ter alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Outra coisa para poder ser uma startup é trabalhar com escalabilidade. E aí tem fortemente, né, a parte de tecnologia em cima disso, dessa escalabilidade. Escalabilidade é o seguinte: você faz um aplicativo, você desenvolve um aplicativo, coloca lá na loja para download, né, tanto do Google quanto da Apple. Então, um aplicativo, ele é o mesmo aplicativo para uma pessoa que baixar esse aplicativo ou para 1 milhão de pessoas que baixarem aquele aplicativo, é o mesmo produto. Você não precisou criar mais produtos. Então, fazendo uma comparação básica e clássica com uma padaria, padaria não é uma startup. Por quê? Primeiro que ela não trabalha com inovação. Ela vende pão, assim como qualquer outra padaria. Então ela não é inovadora, não é uma startup. E também não é escalável. Se você vende, por exemplo, 500 pães por dia hoje, e você quer dobrar para 1000 pães, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar investir. Você vai precisar comprar mais equipamento, você vai precisar comprar, de repente, né, alugar um espaço maior, você vai ter que contratar mais funcionários, então você vai ter investimento, ou seja, você não tem escalabilidade. No caso das startups, né, essa escalabilidade é: você aumenta a quantidade de usuários, o seu aplicativo é o mesmo, a sua solução tecnológica é a mesma, você só vai precisar aumentar o seu poder de tecnologia. Então, mais nuvem, mais servidores, mais redes, mais tecnologia. Mas o produto ele é o mesmo e ele é escalável. Então, essa é a diferença. E a terceira é trabalhar com risco. Para você ser uma startup, você tem que trabalhar com risco. Porque se você está trabalhando com inovação, você está trabalhando com risco. Você vai estar apostando numa coisa nova que você não tem certeza se vai funcionar ou não. Por isso que muitas startups, a grande maioria das startups, começam na faculdade, com um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Porque quem está estudando normalmente não tem dinheiro, né? Então você está começando a sua carreira profissional, você ainda não tem ainda um salário, você não tem uma renda grande, então você pode correr risco, porque meio que você não tem nada a perder. Então, muitas startups vêm de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, justamente por isso. Por quê?
consegue trabalhar com inovação, porque jovens são muito inovadores, então você consegue criar alguma coisa nova. Você consegue hoje ter escalabilidade, porque a tecnologia hoje ela é acessível, não é tão caro e você consegue criar isso. E você corre risco, porque você é jovem, não tem muito o que perder. Então essas três coisas são o que caracterizam uma startup. É por isso que uma padaria nunca vai ser uma startup, porque ela não é inovadora, não tem escalabilidade e o risco porque qualquer negócio tem risco, mas não tem os outros dois itens. Então para você ser uma startup, você tem que ter esses três itens. Então isso é uma startup: inovação, escalabilidade e risco, beleza? Então é uma empresa tradicional, só que dentro dessas três áreas aí. E aí fortemente dentro da área de tecnologia. Dentro das startups, né, que são... Por que fala startup, então? Você está começando, né? Então você precisa ali de investimento, porque você não tem dinheiro, você chega num determinado ponto onde você vai precisar de mais dinheiro para poder crescer. Aí são os chamados investidores anjos, ou seja, são pessoas que têm um dinheiro e que apostam esse dinheiro, ou seja, elas correm o risco, né, de colocar dinheiro naquela startup para poder ela crescer e aí ele lucrar. Então esse investidor anjo, na verdade, ele compra uma parte da empresa, da startup, né? Então ele não é que ele está dando dinheiro ali e apostando dinheiro. Ele compra uma parte daquela startup e aí com esse dinheiro os sócios ali, os outros sócios, eles conseguem aumentar. Eles fazem campanha de marketing, aumentam, de repente, melhoram ali a tecnologia, fazem uma porção de coisas para que venda mais produtos, venda mais soluções e aí você tenha mais dinheiro. É mais ou menos assim que funciona o mundo das startups, até chegar num nível onde essa startup ela deixa de ser startup, porque daí vira uma corporação gigantesca e aí não está mais em fase de crescimento. Né? A startup normalmente é chamada por conta disso, ela está em fase de crescimento ainda, mas trabalhando com inovação, escalabilidade e risco. É basicamente isso. Outra coisa interessante também que você precisa saber é que o quê? Dentro das startups, você tem praticamente 4 grandes áreas de atuação como funcionário, como empregado dessa startup ou de repente até como dono dela. São 4 Hs, letras H: hacker, hipster, hustler e hyper. Essas são as 4 grandes áreas que são os departamentos dentro de uma startup. As startups elas têm um estilo diferente de empresa e aí eles têm essas quatro stacks, né? São 4 áreas diferentes que compõem uma startup. Hacker é a área de desenvolvimento, na área de tecnologia. Então quem trabalha com a área de tecnologia, né, voltando, para você ter uma startup você tem que ter escalabilidade, para isso você tem que ter tecnologia. Então, trabalhou com tecnologia é chamado de hacker dentro das startups. O outro é o hipster. O hipster é quem trabalha com a parte de design, né? É o designer. Trabalha com user experience, user interface, que inclusive tem uma aula específica aqui no curso sobre UX e UI. O que ele vai fazer? Ele vai identificar a persona, que é o público-alvo daquela startup, né, através de mapa de empatia e outras técnicas também, para identificar quem que é meu público, o que ele ouve, o que ele assiste, o que ele faz, quais são as dores do meu público. Identificou o público, aí ele vai criar então uma interface, uma experiência para esse usuário. Né? Você só consegue criar uma experiência para esse usuário se você souber e entender quem é o usuário. Então, para isso, existe um monte de técnicas aí por trás. Quem cuida disso é o hipster. Também tem a área de hustler. O hustler é o que cuida da área de vendas. Né? Você tem um produto, você foi desenvolvido então pelo hacker, né? Tem a parte tecnológica, depois foi feito ali a interface pelo designer, o user experience, e aí então você tem que vender essa aplicação de algum jeito, de alguma forma. Então quem faz isso é o hustler. O hustler cuida da parte de vendas. E por último, o hyper é o profissional que trabalha com marketing digital. Então se você está trabalhando numa startup, trabalhando na área de internet, né, na área de tecnologia, você tem que trabalhar com a parte de marketing digital. Quem faz isso é a área de hyper. Então veja, as startups elas são empresas, né, tem funcionário, tem dono, tem sócio, tem investidor, assim como qualquer outra empresa.
mas ela tem características diferentes. E é interessante para você, como profissional do futuro, né, para você ser completo. Por exemplo, se você é hacker, se você se identifica na área de tecnologia, é importantíssimo você ter relacionamento e entender um pouquinho. Você não precisa ser especialista em tudo, mas você entender um pouquinho da área de vendas, você entender um pouquinho da área de marketing digital, você entender um pouquinho da área de design, de UX, porque isso vai fazer com que você tenha um relacionamento maior com as pessoas dentro da startup, que você possa, inclusive, agregar mais valor para essa startup e ajudar de forma diferente, não só dentro da sua stack, só dentro da sua área. Isso vale para as outras stacks também. É importantíssimo o hyper que trabalha com marketing digital saber um pouquinho de tecnologia também. Então tudo isso faz com que o time seja mais integrado, né, que a empresa tenha esse chamado estilo startup, justamente porque é uma forma diferente, integrada de você vender, de você trabalhar. Beleza? Então estude, entenda claramente o que é uma startup, porque, de novo, ou você trabalha para uma já, ou você vai trabalhar para uma startup, porque isso é uma tendência mundial e no Brasil também não é diferente. Beleza? Valeu e até a próxima aula.